bem, você pode se assentar. Nós vamos compartilhar aqui o texto da palavra de Deus. Nós estamos meditando aqui no livro de Miqueias. Estamos no capítulo 7, finalzinho já desse livro. E nós vamos hoje ler dos capítulo 7, versos 14 ao 17. Então convido você a abrir sua Bíblia em Miqueias, capítulo 7, dos versos 14 ao 17. Eu pensei em alguns títulos aqui para esta mensagem. Dentre eles, o pastor intercessor, ou a importância, o poder e o lugar da oração. Mas eu acabei ficando com um outro título que diz: a oração do remanescente, pertencimento, esperança e redenção. A oração do remanescente, pertencimento, esperança e redenção. Vamos ler o texto então, a partir do verso 14, diz assim: conduze com tua vara o teu povo, o rebanho da tua herança, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo. Recebam cuidado em Bazã e Gileade, como nos dias antigos. Verso 15: eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída do Egito, da terra do Egito. As nações o verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como animais rastejantes da terra, sairão tremendo dos seus esconderijos. Virão ao Senhor, nosso Deus, com pavor, terão medo de ti. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós mais uma vez oramos, agradecidos por tua presença e pela oportunidade que o Senhor nos concede de lermos e meditarmos na tua palavra. Pedimos ao teu Santo Espírito que ilumine o nosso entendimento e que nos ajude a compreender as Santas Escrituras de tal maneira que nós sejamos não somente adequados, mas moldados a ela, a fim de que sejamos semelhantes a Cristo e possamos viver para o seu louvor e a sua glória. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse, o livro de Miqueias está terminando e nós já vimos aqui, como Miqueias exerce o seu ministério profético, e como ele estava absolutamente comprometido com a verdade de Deus e com o bem espiritual da nação, o bem espiritual do povo. Nós vimos Miqueias lamentando, ao ver a condição espiritual de Jerusalém, assim como nós também, vemos no Novo Testamento o próprio Jesus lamentando ao olhar para Jerusalém e ver a condição espiritual em que aquela cidade estava. Nós vimos Miqueias se levantar como um leão, e denunciar o pecado, a corrupção, a opressão e a idolatria do povo, a idolatria dos líderes políticos da época, dos juízes, dos ricos. Nós vimos claramente Miqueias se levantando como um leão ali, e denunciando aquela quadrilha que se instalou nos domínios ali de Jerusalém. Vimos também como ele descreveu o povo remanescente de Deus como um orvalho sobre o sofrimento da nação, mas também como um leão que não se curva diante da injustiça. E vimos como Miqueias anunciou o Evangelho para uma sociedade que estava em ruínas. E agora, nesses últimos versos aqui do capítulo, nós não vamos terminar o capítulo hoje, mas nós vimos, agora nós vamos ver, na verdade, nesses últimos versículos, Miqueias se apresentando não apenas como um profeta que fala em nome de Deus ao povo, mas nós vamos ver e vemos, Miqueias agora como um intercessor que fala a Deus, ao Deus da aliança, em favor do povo.
Então nós vimos durante toda essa trajetória aqui, todas as exposições, como Miqueias, ele fala ao povo em nome de Deus. Agora ele está falando, isso aconteceu também em outros capítulos, né? No capítulo 3 a gente viu isso, mas muito mais claramente agora no final, ele fala a Deus em favor do povo. Ele se coloca como um intercessor entre o povo e Deus. E nisso nós vemos também a figura do próprio Jesus. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? A Bíblia fala que Jesus, ele vive, hoje Jesus vive para interceder em nosso favor diante do Pai. A Bíblia fala claramente que não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus é esse mediador. Jesus é aquele que fala em nosso favor diante do Pai. Mas aqui Miqueias, ele está fazendo também esse papel. Apesar de não ter visto Jesus, ele fala projetando, né, ou tendo em vista o Messias que haveria de vir. E nesses versos então que nós lemos, fica muito claro que a intercessão, a oração intercessória, ela tem uma importância muito grande na vida daqueles que confiam em Deus, daqueles que são o povo de Deus. O texto que nós lemos deixa isso muito claro, porque ele nos ensina essa importância, nos ensina o poder e nos ensina o lugar da oração na vida do povo de Deus. A oração não é um acessório que, quando a gente está com uma dorzinha de cabeça, então a gente, oh Deus, me ajuda nessa dor de cabeça. A oração não é simplesmente quando eu tenho uma conta para pagar e não tenho recurso para pagar, eu falo, oh Senhor, me ajuda, faz um milagre. A oração não é somente quando eu estou feliz e falo assim, oh Senhor, graças a Ti pela bênção recebida. Não, a oração é muito mais do que isso. A oração ela vai muito mais fundo do que isso. A oração ela é vital para a nossa existência, porque a oração ela é a nossa comunhão, é a expressão da nossa comunhão com Deus. Mas não somente para nós apresentarmos a Ele, ainda que Ele faça isso, né? Ainda que Ele tenha nos ensinado a pedirmos. Mas a oração não é simplesmente para nós pedirmos. A oração principalmente é para nós alinharmos o nosso coração ao coração de Deus. Para nós entendermos o que Deus quer, para nós moldarmos a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas atitudes, àquilo que Ele planejou. Por quê? Porque os nossos planos são ruins? São. Na verdade são. Mas é principalmente porque os planos deles são melhores que os nossos. Nós temos, dentro das nossas limitações, nós temos bons planos, né? Uns têm uns planos mais mirabolantes, outros menos assim, outros têm planos mais psicopatas, né? Vamos dominar o mundo, né? Vamos pensar como dominar o mundo, né? Eu lembrei do Pink e o Cérebro, né? Só alguns vão lembrar disso. Mas a questão é que os planos de Deus são perfeitos, os nossos são imperfeitos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A nossa vontade, ela não é tão boa assim, não é tão agradável assim, tanto que a gente se frustra com a gente mesmo, e muito menos ela é perfeita. Então quando nós oramos, nós não estamos somente lançando palavras, nós estamos aprofundando a nossa comunhão com Deus, a fim de conhecer o coração dEle. E Deus nos chama à oração, porque Ele quer revelar a nós o seu coração. Ele quer que a gente saiba o que Ele está pensando, o que Ele deseja, o que Ele planeja. Ele quer que a gente saiba como Ele planejou a nossa vida. Ele quer que a gente saiba quais os caminhos que Ele projetou para que nós andássemos nesses caminhos e encontrássemos a verdadeira e real felicidade. Porque nele está a verdadeira felicidade. E a maneira de viver segundo aquilo que Ele planejou, é nisso que nós encontramos a verdadeira felicidade. É nisso que nós encontramos a verdadeira paz. Que não é temporária, que não é transitória, mas é eterna. Porque a nossa paz, a nossa alegria, não está em circunstância, não está limitada às coisas boas que acontecem ao nosso redor ou em nossa vida. A nossa paz, a nossa esperança é uma pessoa, é Jesus.
E Ele nos chama para termos comunhão com Ele. E é maravilhoso quando, por exemplo, deixa eu abrir um parênteses aqui, quando a gente pensa no livro dos Salmos. Porque a Bíblia toda é a palavra de Deus falando conosco. Mas no meio desse livro maravilhoso, poderoso e eterno que nós temos nas mãos, há um livro em que há uma expressão humana falando com Deus. Os Salmos é o homem falando com Deus, ainda que inspirados pelo Espírito Santo, mas é o homem falando com Deus. Então na palavra de Deus nós temos o livro dos Salmos, que é um livro maravilhoso que você precisa ler esse livro inteiro, meditar nesse livro inteiro, orar esse livro inteiro, porque é um livro de oração. E é maravilhoso isso. Então Miqueias, ele nos ensina aqui nesses versos justamente essas coisas: a importância, o poder e o lugar da oração na vida do povo de Deus. Os versos 14 e 15, eles são extraordinários porque eles demonstram um diálogo. O diálogo do profeta com Deus e Deus com o profeta. Miqueias está falando com o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso fala com ele. Vamos pensar aqui primeiramente nesses dois versos, 14 e 15. No verso 14, o que nós vemos? Nós vemos Miqueias começando a sua oração, mostrando pertencimento. Ele desperta aqui para nós o pertencimento. Ele diz: conduze, apacenta com a tua vara o teu povo. Ele usa os pronomes aqui: teu povo, o rebanho da tua herança. O que Miqueias está nos mostrando aqui? A primeira coisa que a gente aprende nesse verso, com a oração de Miqueias, é que a oração verdadeira começa justamente com isso. A gente sabendo a quem nós pertencemos. Miqueias, ele não começa pedindo, percebe? Que ele não começa pedindo. Ele começa reconhecendo. Ele fala: teu povo, rebanho da tua herança. E ao se dirigir a Deus, ele se dirige a Deus como pastor. E Miqueias, e a gente percebe isso claramente porque ele fala teu rebanho, E é uma linguagem muito clara para o povo de Israel. Quando fala de rebanho, um rebanho não existe sem um pastor. E isso era muito claro para o povo de Israel. Isso é muito claro para o povo de Deus. Quando Deus chama o seu povo de rebanho, ele está também dizendo que um rebanho tem um pastor. E Miqueias deixa isso muito claro. Ele afirma que Deus é o pastor desse povo. E isso é essencial. E a gente precisa ter isso muito claro. E a gente poderia, inclusive, afirmar essa essencialidade como Miqueias declarou. Por quê? Qual a essencialidade? Você vai entender já já. Se o povo é um rebanho, e esse rebanho tem um pastor, ou tem um pastor sobre esse povo, significa que esse povo não pertence a si mesmo. O próprio Miqueias está dizendo que ele não pertence a si mesmo. Ele está dizendo que ele pertence a Deus. Não é isso que nós vemos no Salmo 23, no Salmo de Davi? Como que Davi começa esse salmo? Ele diz: o Senhor é o quê? O meu pastor. Agora, com essa expressão, o que Davi está dizendo? Está dizendo que Deus pertence a ele? Não. Ele está dizendo que ele pertence a Deus. Eu pertenço a Deus. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Não é que Davi tinha a posse de Deus, mas que Deus tinha a posse de Davi. Entende? Isso que a gente precisa ter como essencial afirmação da nossa vida. Nós temos um pastor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso Deus, porque nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a um Deus todo-poderoso. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo justamente isso, que ele pertence a Deus. Saber que nós pertencemos ou saber a quem nós pertencemos muda
completamente a nossa postura na oração. Não é verdade? Se você sabe a quem você pertence e você dirige a sua oração a quem você pertence, isso muda completamente a sua postura na oração. Você não vai chegar orando com arrogância, você não vai chegar orando como se fosse o dono da cocada preta, você não vai chegar com irreverência, você não vai chegar achando que está falando com o seu amigo de infância. Você não vai chegar na oração dizendo assim: e aí, Deus, beleza? E aí, mano, como é que tá? Tudo em cima? E aí os anjos? Ó, aquele anjo lá, hein? Da hora, hein? Ai, meu parça, chega aí, tem um negócio para te falar. Senta aqui comigo. Não, não é assim. Eu não estou falando que a gente tem que impostar a voz, né? Que isso vai fazer a oração ficar mais, poderosa. Ó Deus Todo-Poderoso, eu aqui como um humilde servo do Senhor, reconhecendo a tua grandeza. Você leva 15 minutos só falando. Não é disso que eu estou dizendo. E não é isso que a Bíblia nos ensina também. A Bíblia fala de nós nos achegarmos com ousadia. E chegar com ousadia não é também você chegar e abrir a geladeira lá e falar: deixa eu ver. Ou abrir a prateleira de Deus e falar assim: não, eu quero essa bênção e aquela. Não, não é isso. Ousadia é você saber diante de quem você está e saber que ao estar diante desse Deus Todo-Poderoso, Ele que poderia aniquilar com a sua vida antes de um piscar de olho dele mesmo, Ele te aceita, Ele te recebe, Ele estende o braço favoravelmente em sua direção e te chama de filho, te chama de filha. Ousadia é você saber que você está diante de um Deus que pode arrancar a sua vida e exterminar a sua vida, mas você saber que Ele te dá vida. E Davi, ele tem essa percepção. E ele então se coloca diante de Deus com reverência. E é o que nós precisamos também ter. Nós precisamos nos aproximar de Deus com reverência. Mas quando nós oramos, nós não oramos também como se fôssemos estranhos ou como quem tenta convencer Deus a fazer algo. Nós oramos como quem pertence a um Deus que é todo-poderoso, onisciente, onipresente, soberano, mas que também é santo, justo, bom, amoroso, misericordioso e fiel. Esses atributos de Deus estão vivos na nossa mente e no nosso coração quando nós nos aproximamos dele. Deixa eu ver. Ou abrir a prateleira de Deus e falar assim: não, eu quero essa bênção e aquela. Não, não é isso. Ousadia é você saber diante de quem você está e saber que ao estar diante desse Deus Todo-Poderoso, Ele que poderia aniquilar com a sua vida antes de um piscar de olho dele mesmo, Ele te aceita, Ele te recebe, Ele estende o braço favoravelmente em sua direção e te chama de filho, te chama de filha. Ousadia é você saber que você está diante de um Deus que pode arrancar a sua vida e exterminar a sua vida, mas você saber que Ele te dá vida. E Davi, ele tem essa percepção. E ele então se coloca diante de Deus com reverência. E é o que nós precisamos também ter. Nós precisamos nos aproximar de Deus com reverência. Mas quando nós oramos, nós não oramos também como se fôssemos estranhos ou como quem tenta convencer Deus a fazer algo. Nós oramos como quem pertence a um Deus que é todo-poderoso, onisciente, onipresente, soberano, mas que também é santo, justo, bom, amoroso, misericordioso e fiel. Esses atributos de Deus estão vivos na nossa mente e no nosso coração quando nós nos aproximamos dele.
precisamos compreender que a oração, ela nasce desta convicção, da convicção de que Deus é todo-poderoso, onisciente, onipresente, soberano, santo, justo, bom, amoroso, misericordioso e fiel. Quando você ora, quando você se apresenta diante de Deus, você tem que se apresentar com essa convicção de quem Ele é e de que você pertence a Ele, antes de você pedir qualquer coisa. Antes de pedir qualquer coisa, você precisa entender quem Deus é e que você pertence a esse Deus. A segunda coisa, nós vemos que que a oração de Miqueias é direcionada a um Deus que é governante, a um Deus que governa. Miqueias, ele pede: conduza, apacenta. E como ele está fazendo essa relação com o pastor, como que o pastor, ele conduzia as suas ovelhas? O que ele tinha na mão? Qual o instrumento que ele tinha nas mãos? Ele tinha um cajado. Ele tinha ali um pedaço de madeira, vamos dizer assim, né? Através do qual ele conduzia o seu rebanho. E o cajado, né, do pastor não era somente um instrumento de cuidado, mas também era um instrumento que expressava governo, autoridade e disciplina. O povo, né, ali contemporâneo de Miqueias, estava passando por vales absolutamente profundos, por causa do pecado, por causa da corrupção, por causa da idolatria, por causa da injustiça. Mas quando Miqueias se dirige para Deus e pede para que Deus venha apacentar, venha conduzir o seu povo com o seu cajado, Miqueias, ele está, em primeiro lugar, mostrando que Deus não abandonou o seu povo, e Deus não abandona o seu povo. Deus nunca abandona o seu povo. E ele mostra também que o fato de Deus conduzir o seu povo com um cajado, representando governo, autoridade e disciplina, significa que Deus iria sim corrigir o seu povo, que Deus iria sim disciplinar o seu povo. Mas esse cajado também seria usado para proteger e libertar esse povo. Então, assim como nós vemos em Davi, né, no Salmo 23, que Davi afirma que não teme o vale da sombra da morte, porque o Senhor está com ele, Miqueias olha para o mesmo Deus de Davi, o eu sou, como o pastor do rebanho, e como pastor, ele vê Deus consolando o seu povo e conduzindo o seu povo para fora desse vale de sombra de morte. Então, como que Miqueias vê o Deus eu sou em comparação, né, como quando ele olha para também Davi? Esse pastor não apenas consola, ele tem um cajado, e por causa do seu cajado ele governa também. Esse pastor, ele não apenas guia, esse pastor com o seu cajado ele corrige. Esse pastor não apenas protege, esse pastor com o seu cajado disciplina. E essas coisas acontecem simultaneamente para com o povo de Deus. Deus, ele consola, mas também governa. Deus, ele guia e corrige. Deus, ele protege e disciplina. E tanto Davi quanto Miqueias apontam para uma realidade ainda muito maior do que essas que eles estavam vendo ali, porque eles vislumbravam o Messias que haveria de vir. Mas eles apontavam para Jesus Cristo, o bom pastor. Davi, ele fala: o Senhor é o meu pastor, com a esperança do Messias. Miqueias, ele pede para que Deus, o eu sou, conduza o seu povo como um pastor, mas ele também está olhando para o Messias, com a esperança do Messias, que e Jesus é o bom pastor. O próprio Jesus declarou isso lá em João capítulo 10, verso 11, onde Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando Jesus ensina seus discípulos a orar, olha só que interessante, como que ele começa?
Como que ele começa ensinando essa oração? Como que os discípulos deviam orar? Qual a primeira coisa que eles deviam pensar? Oi? Qual a primeira coisa que ele fala? Pai Nosso, com pertencimento. Orar é dirigir-se a Deus como filhos, não como desconhecidos. Ser filho é pertencer a uma família, claro, isso é óbvio. Mas estamos falando aqui da família da fé. E isso traz segurança, isso traz esperança, isso traz identidade. Você não está vivendo nesse mundo alheio ou desgovernado. Não, você tem um pastor, esse pastor é o seu pai. E como pai, ele te recebe como filho por causa da sua fé em Cristo. E como filho você desfruta de privilégios e benefícios que aqueles que não são filhos não podem desfrutar. Eu sei que você tem muitos amigos, mas seus amigos, quando você era adolescente, alguns ainda são adolescentes, jovens, seus amigos podem entrar na casa dos seus pais, ou podiam entrar na casa dos seus pais como você entra ou como você entrava? Não. Os amigos mais educados, quando eles chegam na casa, né, dos pais do seu amigo, o que eles fazem? Dá licença, tudo bem, posso entrar? Enquanto ele está falando isso, o filho já entrou, já está lá no quarto, já está pegando as coisas, já está bagunçando tudo. Mas o filho não, ele tem essa liberdade. E quando Jesus ensina a orar, e no início dessa oração nós devemos dizer Pai, ele está dizendo, está nos mostrando que nós pertencemos a Deus, não como qualquer coisa que ele pertença, mas que ele pertence, ou que ele tem, vamos ficar mais fácil. Vocês entenderam, né? Mas ele está dizendo que você é filho, que você não precisa marcar uma audiência, você é filho. E orar, então, é dirigir-se a Deus como filhos. E aí nós chegamos no terceiro ponto, né, que é a oração de Miqueias. Ele chega diante de Deus como pastor, né, Deus como pastor, Deus como pai, como aquele que tem poder para fazer milagres, tem poder para fazer todas as coisas. Ele reconhece que pertence a Deus, ele reconhece que ele é de Deus. E agora, o que nós vemos na oração de Miqueias é que, ao invés de pedir para si, ele pede em favor do povo. Significa que nós não podemos fazer petições pessoais? Não, não é isso. Jesus deixou isso muito claro na oração que ele ensinou. Nós não só podemos, como devemos apresentar as nossas petições, as coisas que nos afligem, nós precisamos e devemos apresentar diante de Deus. Mas Miqueias aqui, lembra que ele está olhando para Jerusalém. Ele está vendo a condição espiritual de Jerusalém. Ele está vendo a corrupção que tomou conta do governo. Ele está vendo a corrupção que tomou conta dos juízes, dos magistrados, dos líderes religiosos. Ele está vendo a corrupção, o pecado que tomou conta da cultura judaica ali, do povo. Ele está vendo como que o povo, todo o povo caiu na desgraça por causa do pecado. E isso entristeceu de maneira profunda o seu coração. Por quê? Porque inevitavelmente aquele povo estava escravizado por causa do pecado. E como escravo, aquele povo não tinha como se libertar. E ao ver essa condição e ver que o povo não tinha como se libertar, o que Miqueias faz? Miqueias, ele não vai pedir, ó Deus, me livra. Já que esse povo não quer, eu te quero. Né? Nós já vimos aqui, nos outros capítulos anteriores. Mas ele não faz uma oração para ter conforto pessoal. Ele não ora por um livramento individual. Ele vê a condição da nação e ele ora pela nação inteira. Isso revela a profundidade espiritual que Miqueias vivia. Ele sabe que apenas Deus pode intervir numa realidade tão corrompida.
As coisas não iam mudar como não mudaram imediatamente. O povo não se arrependeu no mesmo instante que Miqueias estava orando. Mas Miqueias ora com fervor e esperança viva. Miqueias tinha uma esperança viva, porque ele não olhava limitadamente para a condição corrupta do povo. Ele não olhava limitadamente para a condição pecaminosa do povo. Ele olhava para Deus, o eu sou, o pastor, o nosso Pai Celestial. E quando nós olhamos para o nosso Pai Celestial, nós percebemos muito além das limitações das circunstâncias. Porque a gente, humanamente olhando para as coisas, olhando para a nossa própria vida, qual é a conclusão que nós chegamos? Não tem jeito. Eu não tenho como sair disso, eu não tenho como me livrar, eu não tenho como me salvar, eu não tenho como me curar. Mas quando eu olho para Deus, todas as coisas se tornam possíveis nele. Porque para Deus não há impossíveis. Quando eu olho para Deus, eu olho depois para a nação e vejo essa nação que os meus olhos naturais não veem nenhuma salvação, mas com os olhos de Deus, da perspectiva de Deus, pode sim haver transformação, pode vir sim salvação, pode vir sim libertação completa e restrita. A corrupção pode ser lançada no inferno. Por quê? Porque Deus pode transformar todas as coisas. Deus pode transformar todas as coisas. E qual é o parâmetro que Miqueias usa aqui para orar e interceder pelo povo? Miqueias olha para o que Deus fez no passado. E quando ele olha para o que Deus fez no passado, não é o passado recente de Miqueias. Ele está olhando para o passado mais longo. Quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E quando ele olha para isso e vê o que Deus fez ali no Egito, libertando o seu povo, ele faz uma petição para que Deus faça novamente o que já havia feito lá no passado, lá no Egito. Se você se lembra de Abacuque, no capítulo 3, verso 2, no Abacuque, como que Abacuque ora? Ele diz: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. E aí ele clama: ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos, na tua ira lembra-te da misericórdia. Em outras palavras, Abacuque, ele diz o seguinte: Senhor, faz de novo o que o Senhor já fez um dia. Liberta o teu povo como um dia o Senhor libertou o povo lá do Egito. Miqueias está fazendo a mesma coisa. Miqueias, ele está olhando para a obra poderosa que Deus realizou lá no Egito, libertando o povo. E ele clama: Senhor, faz de novo. Só o Senhor pode libertar esse povo de Jerusalém, que está nessa depravação total. Só o Senhor pode salvar esse povo que está aprisionado, que está escravizado no pecado, na corrupção, na mentira, no engano. Só o Senhor pode fazer isso. Então ele olha para Deus, ele olha para o que Deus já fez, com uma esperança viva de que Deus pode fazer de novo. Então ele ora, ele clama. Richard Phillips, ele diz, e ele na verdade nos lembra do seguinte, quando ele faz um retrato da obra de Deus de libertar o povo de Israel lá do Egito. Ele diz que das 10 pragas, por meio das quais Deus quebrou a vontade do poderoso faraó, culminou na morte de todos os primogênitos do Egito. Richard Phillips, ele nos lembra que esse Deus também é poderoso para nos libertar, da mesma maneira como ele libertou o povo lá, o povo de Israel do Egito. Faraó era poderoso? Era. Mas não era mais poderoso do que Deus. Richard Phillips nos lembra da travessia do Mar Vermelho, quando as águas se partiram e permitiram a passagem de Israel para então se fechar sobre Faraó
e sobre as legiões do faraó. Nós somos lembrados, por Richard Phillips, da nuvem de fumaça durante o dia e da coluna de fogo à noite, do maná que caiu do céu e de muitas outras maravilhas, que Deus realizou em favor do seu povo no deserto. Deus também o fez lembrar, fez Miqueias lembrar da queda dos muros da fortaleza de Jericó, quando Josué obedeceu a palavra de Deus. Richard Phillips traz essa lembrança também para nós. Estas são coisas que nós precisamos nos lembrar, que nos remetem ao poder de Deus. Como Deus pode agir poderosamente para livrar o seu povo. E quando nós nos lembramos do poder de Deus, o poder libertador de Deus, isso enche os nossos corações do quê? De esperança e fé. Isso enche os nossos corações de esperança e fé. Então, nós olhamos para os feitos maravilhosos e poderosos de Deus no passado, e quando nós oramos para Deus, intercedendo em favor da nossa nação, por exemplo, nós não oramos com base nas nossas limitações, e nem na enormidade dos problemas que nós vemos no povo. Nós oramos com base no poder de Deus. Nós oramos com base em quem Deus é. E aí quando nós olhamos com base em quem Deus é e no que Ele já fez, que conclusão a gente chega? Deus pode fazer. Não importa quão deplorável esteja a nação. Não importa quão pecaminosa seja uma pessoa. Não importa quão corruptos sejam os políticos. Não importa quão depravada seja a cultura. Não importa, porque aquele que transforma pode mudar todas as coisas, pode mudar o rumo de tudo. Ele não mudou o rumo da nossa vida? Ele não muda o rumo da nossa vida? Se você, olhando para você mesmo hoje, se você olhasse lá para trás e se visse hoje, você diria que você conseguiu fazer isso? Não, foi Deus quem te mudou. É Deus quem está te transformando. É Deus quem está te santificando. É Deus quem está te moldando à imagem de Cristo até que Ele venha. É Deus. Então a nossa esperança não está no bom político, não está no bom empresário, não está no bom juiz, não está no cidadão de bem. Não, a nossa esperança, a nossa fé está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. E Ele nos chama para orarmos em favor da nossa nação. E quando nós oramos em favor da nossa nação e vemos o que o inferno está fazendo com o povo, com todos aqueles que ocupam posições de liderança, a gente é revestido com o espírito de leão e fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode aniquilar com tudo isso. A gente chega rugindo. Não vai sair rugindo por aí, não estou falando de forma literal, tá? Não vai sair rugindo pela rua aí, como se fosse um leão, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de como nós somos revestidos com a autoridade que vem de Deus. E aí nós oramos contra o pecado, oramos contra a corrupção, oramos contra as mentiras de Satanás, sabendo que Deus vai mudar tudo isso. Ao mesmo tempo que nós nos dirigimos a Deus e falamos: Senhor, meu pastor, seja também pastor desta nação. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor ama esta nação, eu sei que o Senhor ama este povo. Salva, Senhor, esta nação, sara esta nação, Senhor. É quando nós nos lembramos do poder de Deus que nós nos enchemos de esperança e fé. Mas a promessa de salvação de Deus em Jesus tornam todas essas manifestações do passado uma sombra. Olha só que coisa. A gente olha, vê de forma maravilhosa o que Deus já fez no passado, como Ele livrou o povo do Egito, de forma maravilhosa e poderosa, mas tudo isso se torna uma sombra. A gente vê, olha para Deus e vê isso como uma sombra, quando
nós olhamos para a promessa de salvação de Deus em Jesus. Porque a promessa de Deus, de salvação em Jesus, é uma promessa de vida eterna. É uma promessa que transcende a esse tempo e transcende a esse momento que nós vivemos aqui. Por isso ele diz: não pense que sua fé, isso Richard Phillips, né? Ele diz: não pense que sua fé é apenas uma fé que se lembra das coisas tão poderosas, pois eu farei outras coisas assim para salvar o meu povo no futuro. E ele continua dizendo, Richard Phillips, né? Ele continua dizendo: a salvação espiritual para a qual Jesus leva seu povo é muito mais maravilhosa do que a salvação vivenciada nos dias de Josué. E a escala mundial da igreja manifesta o poder de Deus de forma muito melhor do que a nação de Israel. E ele vai citar Bruce Waltke, que ele diz assim: o êxodo que Cristo concede à sua igreja, tirando-a do mundo de pecado e julgamento e colocando-a em seu caminho para o céu por meio do deserto, envolve maravilhas muito maiores. A Páscoa de Israel, o batismo no Mar Vermelho, por meio do qual deixaram para trás o Egito e partiram para a Terra Prometida, e o maná celestial e a água da rocha, são todos exemplos de Cristo, exemplos de Cristo e de sua salvação maior. Então nós vemos aqui um olhar voltado para Cristo. E o próprio Deus, ele diz: eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída do Egito. O êxodo não é mais do que um evento histórico. Ele é um modelo, um paradigma da salvação. O Egito representa, né, como eu já disse, a escravidão do pecado, a opressão do inimigo, a incapacidade humana de se libertar. Miqueias, ele sabe que o povo não pode salvar sozinho, por isso ele clama a Deus. E qual é a resposta de Deus? Quando Miqueias diz: Senhor, faz de novo o que o Senhor já fez. Qual é a resposta de Deus no verso 15? Eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Deus responde à oração do profeta com uma promessa clara: eu lhes mostrarei maravilhas. Esta é uma promessa de redenção. Então, assim como Deus quebrou o poder do faraó, abriu o mar vermelho, sustentou o povo no deserto, derrubou muralhas e humilhou reis, Ele promete agir novamente em favor do seu povo. Essas memórias são como um combustível para a nossa fé. Devem ser como um combustível para a nossa fé. Mas todas essas manifestações, eu torno a dizer, apontam para algo infinitamente maior. O êxodo foi sombra, Cristo é a realidade. A Páscoa foi um sinal, Cristo é o cumprimento. O novo êxodo realizado por Jesus liberta o povo, não apenas de um império, mas do pecado, da morte e da condenação eterna. O que Deus promete é esta libertação eterna, é a salvação de toda a nossa vida, é a libertação de toda a escravidão. Não estamos mais aprisionados, não estamos mais presos, não estamos mais dependentes do espírito deste mundo, porque nós pertencemos a um Deus que nos libertou. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós, os que cremos, podemos citar esse mesmo texto dizendo: eu sou liberto porque eu criei no Deus vivo através de Jesus Cristo, que é o meu libertador, que me libertou. Eu sou liberto, eu sou verdadeiramente liberto, porque Cristo me libertou. Eu não estou mais aprisionado. A minha fé em Cristo me libertou, porque Cristo me libertou. Nos versos 16 e 17, Miqueias pede justiça para os ímpios, mas também esperança para os remanescentes. Miqueias, ele não vai ignorar os opressores, ele clama por justiça. As nações soberbas vão ver e vão se envergonhar e vão se calar diante do que Deus fará para o seu povo.
A arrogância humana vai ser humilhada diante da santidade de Deus. A salvação do povo de Deus também envolve a queda do orgulho humano. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória. Então, se por um lado Deus vai salvar e libertar o seu povo, por outro lado Ele vai punir sim os ímpios, aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que dão as costas para Deus e que não se convertem dos seus pecados. Por último aqui, antes da conclusão, Miqueias, nós vemos em Miqueias justamente um tipo de grande intercessor, que é o próprio Jesus. No final do livro, nós não terminamos, né? Quero deixar claro, ainda faltam alguns versículos que não vamos ver hoje. Mas no final do livro, Miqueias, ele aparece justamente como um intercessor. E nisso ele aponta, mais uma vez eu digo, para Jesus, para alguém muito maior que ele. Cristo é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, como eu já disse. Cristo vive para interceder por nós. Cristo é quem nos livra da condenação, como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8. Se hoje nós não somos consumidos pelo juízo, é porque temos um intercessor perfeito, que está à destra do Deus Pai, e que intercede em nosso favor. Por isso nós não somos consumidos pelo juízo. Por isso as nossas consciências não são consumidas pelo fracasso, pelo nosso fracasso. Porque nós temos um intercessor. E por causa desse intercessor, nós somos mantidos de pé nele. E para concluir, nós vemos que a oração não é uma simples expressão verbal. Não são palavras que eu simplesmente lanço em direção a Deus. Não sei se quantos já viram aquele vídeo que tem no YouTube, já é antigo, né? Café com Jesus, né? Que um rapaz convida Jesus para tomar um café e tal. Aí Jesus aparece lá, os dois se sentam à mesa. Aí ele, Jesus, que bom que o senhor veio e tal. Daí ele abre a pastinha dele lá. Ele falou, eu tenho aqui alguns pedidos. Aí, um negócio cheio de, não, porque isso, porque aquilo e tal. Eu gostaria que o senhor fizesse isso. Porque tem a irmã lá, porque a irmã isso, assim, ela está precisando de necessidade. Tem o irmão João também, o irmão João está precisando ali de um auxílio. Dá para o senhor enviar o anjo lá? Ele vai falando. E aí no final, ele fala assim, bom, tudo bem, então era isso que eu tinha para falar tal. E aí quando Jesus vai falar alguma coisa, não, então em teu nome, amém, ele fecha a malinha dele e vai embora. Oração não é isso. Oração não é isso. Oração é muito mais do que nós lançarmos palavras e colocarmos nossos pedidos diante de Deus. A oração é o desejo profundo que a vontade de Deus seja feita. Orar é buscar esta vontade de Deus, é alinhar-se a esta vontade. Orar é desejar que essa vontade se cumpra. A oração não vai nos isentar da nossa responsabilidade. Não vai nos isentar da nossa responsabilidade familiar, da nossa responsabilidade social, da nossa responsabilidade cívica, de maneira alguma. A oração não nos isenta disso, e nem substitui também aquilo que nós devemos fazer. Então, eu já orei, então não preciso fazer nada. Há alguns, né, que usam a palavra oração em português para dizer que orar, né, separa ali, né, ora e ação. Então você ora e age, ora e faz, né? Oração, né? Você ora e depois da oração, né, o que Deus manda fazer? Você agir em conformidade com o quê? Com a vontade dele. Então a oração, como eu disse, não nos isenta da responsabilidade, nem substitui aquilo que a gente tem que fazer. Muito menos substitui a pregação do Evangelho. A oração sustenta a pregação do Evangelho, a oração molda o nosso coração, alinha a nossa visão de mundo, a oração desloca a nossa confiança dos homens para Deus. E na época que a gente está vivendo, a gente precisa disso, a gente precisa orar para que a nossa
confiança seja deslocada dos homens e seja colocada em Deus. Você pode votar muito bem, pode ter um excelente candidato lá, mas a sua confiança não pode estar no candidato, não pode estar no político, não pode estar no bom empresário, não pode estar no bom cidadão, no bom trabalhador. A sua esperança, a sua confiança tem que estar em Deus. Deus é infalível. Os homens são falíveis. Os homens são limitados. Deus não tem limites. Ele pode todas as coisas. Mais uma vez eu digo, isso não significa que nós devemos nos isentar das nossas responsabilidades. Eu vou votar em qualquer um. Não vote em qualquer um. Mas não coloque a sua confiança em quem assumir um cargo de poder. Sua confiança deve estar em Cristo Jesus. Cristo nos chama, para finalizar, Cristo nos chama para nós subirmos o monte com Ele. Não fisicamente. Você pode até subir um monte, se quiser orar no monte, não tem nenhum problema. Mas se orar no pé do monte, também não... O que importa é a oração. Você pode ir para a praça orar, não tem nenhum problema. Mas você também pode orar no seu quarto. A questão não é o lugar físico, a questão é a quem você ora. Lembra do começo que eu falei? Pertencimento. É a quem você ora. Então Cristo nos chama para nós orarmos com Ele, para nós intercedermos por essa geração que está perdida. Nós somos chamados a orar. Somos chamados a orar pela igreja. Somos chamados a orar em favor dos pecadores, para que eles sejam libertos dos seus pecados, se arrependam dos seus pecados. Somos chamados a orar pelas autoridades, pela sociedade, pelas famílias, pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos pastores, pelas famílias dos pastores. E esse chamado não é simplesmente um convite, na verdade nem é um convite, é um mandamento. Esse chamado é um mandamento. Deus está nos chamando, Cristo está nos chamando, está ordenando que nós oremos. Porque Ele não pode fazer nada sozinho? Lógico que Ele pode, mas Ele resolveu na sua soberania agir no mundo em resposta à oração. Então nós não podemos deixar de orar. Só abrindo um parênteses aqui, leia Apocalipse. Apocalipse capítulo 8 mostra claramente que as orações dos santos subiam como incenso suave. A visão de João. A oração de todos os santos sobe como incenso suave. E aí, sobe uma fumaça lá diante de Deus e está tudo certo? Não fica nisso. Por quê? Porque lá onde Deus está presente, há um fogo. O fogo do próprio Deus. E a Bíblia nos diz lá em Apocalipse que Deus pega os anjos, que levam as orações dos santos, pegam essas orações, juntam com o fogo de Deus, e é o resultado dessa junção que Deus derrama sobre a terra. É só ler Apocalipse lá, depois você vai entender. Leia e você vai entender. Por isso nós temos que orar muito. Nós temos que providenciar muito incenso para que os anjos levem esse incenso, porque Deus quer agir sobre a terra, mas Ele resolveu agir em resposta à oração. Então nós temos que orar, nós temos que clamar. Então que nós sejamos como Miqueias, que lamenta sim, denuncia sim, anuncia o Evangelho, mas que também intercede. Que nós confiemos no único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso bom pastor, porque se Ele fez no passado, Ele também fará em nossos dias. E nós precisamos desejar que Ele faça em nossos dias aquilo que Ele fez também no passado. Amém? Falei mais do que eu pretendia. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse instante e pedir que o Senhor, por meio do Espírito Santo, nos ajude a sermos intercessores. Intercessores da nossa família, intercessores da igreja, intercessores dessa nação. Senhor Deus, o Senhor nos chama para orarmos e intercedermos, assim como hoje o Senhor intercede por nós. E nós não podemos negligenciar este chamado que é um mandamento.
Através de Miqueias nós vemos como o Senhor nos conclama a intercedermos por nossas vidas, a intercedermos pelas nossas famílias, a intercedermos pelo povo. E nós, ó Pai, nesta manhã, te pedimos e clamamos que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a sermos intercessores. Que o Senhor nos ajude a proclamarmos o Evangelho, sim, mas também a clamarmos para que o Senhor realize milagres, o milagre da salvação, da libertação deste nosso povo que está tão afligido pela opressão do pecado, pela opressão de falsos líderes e de maus ou de líderes maus. Que os nossos olhos, ó Pai, e a nossa confiança se desloquem deste limitado mundo e dessas limitadas pessoas, e nós possamos depositar toda a nossa confiança em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que o Senhor possa nos levantar como verdadeiros intercessores, e que como intercessores, nós, ó Pai, possamos ver o Senhor agindo com poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a Tua igreja, sobre a sociedade e sobre a nação. É o que nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor.